A chuva caía fina sobre as ruas estreitas de Busan quando Amanda deixou o pequeno apartamento onde estava hospedada há apenas uma semana. O vento frio batia em seu rosto, mas o que mais doía era o coração. Ela havia fugido do homem que jurou amá-la, mas que fez do amor uma prisão. No Brasil, Amanda tinha o sorriso fácil, os sonhos coloridos e o futuro todo pela frente. Mas o encanto se transformou em medo no dia em que o homem que deveria protegê-la levantou a mão pela primeira vez. Desde então, cada batida na porta, cada mensagem no celular era um lembrete de que ela precisava escapar. E ela escapou para o lugar mais distante que conseguiu imaginar: a Coreia do Sul. Um país que ela conhecia apenas pelos doramas que costumava assistir nas madrugadas, tentando esquecer o pesadelo que vivia. Sozinha, com pouco dinheiro e o coração em ruínas, Amanda caminhava sem destino. As luzes da cidade eram belas, mas pareciam zombar dela. O coreano apressado que esbarrou em seu ombro sequer olhou para trás. Ela suspirou, até que escorregou. Um som de papel rasgando, o guarda-chuva voou, o tornozelo doeu e ela se viu sentada no chão molhado. Foi então que ouviu uma voz grave, calma e carregada de gentileza. Queen Chanayó, você está bem? Ela levantou o olhar e diante dela estava Tae-woo. Cabelos escuros um pouco bagunçados pela chuva, um sobretudo preto e um olhar que misturava preocupação e doçura. Ele estendeu a mão e pela primeira vez em meses, Amanda hesitou em aceitar o toque de alguém. Mas algo naquele olhar a fez respirar fundo e confiar. Eu estou bem, respondeu com o coreano hesitante que aprendera sozinha. Ele sorriu, surpreso com o esforço dela. Você fala coreano? Perguntou em inglês. Um pouco, estou aprendendo, disse tentando disfarçar o tremor da voz. Tae-woo ajudou a levantar e ao ver o tornozelo dela inchado, franziu o senho. Você precisa ir ao hospital. Não precisa, Amanda se apressou. Eu só tropecei. Mas ele não pareceu convencido. A insistência nos olhos dele era gentil, não invasiva, diferente de tudo que ela já tinha sentido. E antes que percebesse, estava dentro do carro dele, observando as gotas de chuva deslizarem pela janela quando o motor ronronava suavemente. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era seguro. Algo dentro de Amanda dizia que aquele homem, aquele estranho, poderia mudar o rumo de sua história. Mas ela ainda não sabia que Tae-woo também carregava feridas. Feridas que o faziam entender melhor do que ninguém o que é tentar recomeçar. O hospital cheirava a desinfetante e lembranças antigas. Amanda observava o enfermeiro examinar seu tornozelo enquanto Tae-woo esperava do lado de fora, segurando o guarda-chuva que ela havia deixado cair. Ele não parecia impaciente, apenas atento, como se tivesse todo o tempo do mundo para esperar por ela. Quando o médico terminou, ela saiu mancando levemente até o corredor. Tae-woo se levantou de imediato. Está tudo bem? Perguntou, inclinando-se levemente para olhar o pé dela. Sim, só uma torção, nada grave, respondeu, tentando sorrir. Ainda assim precisa descansar, disse com firmeza, mas com um tom tão suave que fez o peito dela apertar. Amanda desviou o olhar. Não estava acostumada à gentileza. Gentileza para ela sempre vinha acompanhada de algo em troca. Mas Tae-woo parecia diferente. Ele não queria nada, apenas ajudar. Eu te levo para casa, ele disse. Não precisa, de verdade. Busan é grande e perigosa para quem anda sozinha à noite, respondeu num tom tranquilo, sem impor, apenas afirmando um fato. Ela respirou profundo e aceitou. No caminho, as luzes da cidade refletiam no vidro do carro. Amanda observava os letreiros em coreano passarem rápido, como flashes de um mundo novo que ela ainda não entendia. Tae-woo, com as mãos firmes no volante, parecia mergulhado em pensamentos, até que quebrou o silêncio.
Você veio sozinha para a Coreia? Sim, respondeu baixinho. Eu precisava começar de novo. Ele olhou de relance para ela, mas não fez perguntas, apenas assentiu. Recomeços são difíceis, mas às vezes são o único caminho para encontrar a paz. Essas palavras ecoaram dentro dela como um sussurro que o coração reconhece. Amanda o encarou por um instante e percebeu algo curioso. Ele sorria, com os olhos. Não aquele sorriso fácil e automático que disfarça feridas, mas um sorriso leve, sincero, como quem já conheceu a dor e aprendeu a respeitá-la. Quando o carro parou diante da pequena pensão onde ela estava hospedada, Amanda se virou para agradecer. Obrigada por tudo isso. Você nem me conhece. Ele abriu um pequeno sorriso. Às vezes não é preciso conhecer alguém para querer ajudá-lo, disse antes de lhe estender o cartão de uma cafeteria. Se quiser conversar ou apenas um café quente, pode me procurar. Ela pegou o cartão com as mãos trêmulas e o guardou no bolso do casaco. Enquanto via o carro dele se afastar, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez o destino estivesse lhe dando uma nova chance. Amanda olhou para o céu nublado e sussurrou. Talvez eu devesse mesmo tomar esse café. E se fosse você no lugar da Amanda? Você confiaria em um estranho depois de tudo o que viveu? Comente aqui embaixo. Você iria ao café com Taiwu ou seguiria sozinha? 2 dias se passaram desde o encontro com Taiwu, e o cartão da cafeteria permanecia sobre a pequena mesa do quarto de Amanda, como um convite silencioso. Ela olhava para ele todas as manhãs, indecisa. Parte de si queria ignorar o impulso de ir até lá. A outra parte, a que ansiava por respirar de novo, dizia que talvez fosse hora de confiar. Naquela tarde fria, ela decidiu ouvir o coração. A cafeteria ficava em uma ruazinha escondida entre livrarias e lojas de flores. O som da chuva batendo nos toldos misturava-se ao aroma de café recém-passado. Amanda entrou devagar, apertando o casaco contra o corpo. E lá estava ele. Taiwu estava atrás do balcão, vestindo um avental cinza e um sorriso tranquilo. "Você veio?", disse, com um brilho genuíno nos olhos. "Prometi para mim mesma que não fugiria mais de tudo", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ele riu baixinho. "Então isso significa que eu tenho a honra de servir o primeiro café do seu novo começo?" Amanda sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Enquanto ele preparava o café, o som suave do vapor e o cheiro doce do grão tostado pareciam aquecer o coração dela. Quando a xícara chegou à mesa, o calor não vinha apenas da bebida, vinha da presença dele. "Sabe", começou Amanda, olhando para o líquido escuro. "Quando eu cheguei aqui, achei que ninguém notaria se eu desaparecesse." Taiwu pousou a colher sobre o pires e a observou com atenção. "As pessoas fortes às vezes pensam que precisam se esconder para não incomodar o mundo." "E você?", ela perguntou, curiosa. "Também se esconde?" Ele desviou o olhar, sorrindo de lado. "Talvez um pouco", respondeu com sinceridade. "Depois que minha irmã morreu, eu parei de tentar entender o que é amor. Preferi cuidar do café, das pessoas que entram e saem. Elas não ficam tempo suficiente para machucar." A confissão o deixou vulnerável, e por um instante, Amanda viu nele o mesmo medo que a acompanhava desde o Brasil. 2 corações quebrados, reconhecendo-se no silêncio. Ela respirou fundo. "Taiwu, eu não sei se ainda acredito no amor." Ele ergueu os olhos, fixando o olhar nela. "Tudo bem. Às vezes o amor começa exatamente quando a gente para de procurar." Um silêncio suave se formou entre eles. Lá fora a chuva diminuía. Amanda olhou pela janela e percebeu algo diferente. O céu começava a se abrir, deixando que a luz do fim da tarde tocasse o vidro.
Ela pensou em como, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Talvez fosse o café, talvez fosse o olhar de Taiwu, ou talvez fosse o início de algo que o destino vinha tentando escrever há muito tempo. O som suave da campainha da cafeteria anunciava o fim de mais um dia. Amanda começou a frequentar o lugar com frequência, às vezes para ajudar Taiwu a servir cafés, outras apenas para sentar no canto e observá-lo em silêncio. Ele falava pouco, mas seu jeito calmo e atencioso bastava. Era como se a presença dele dissesse: "Você está segura agora." Mas a segurança é frágil quando o passado ainda conhece o caminho de volta. Naquela tarde, enquanto Amanda arrumava as mesas, o celular vibrou. Um número desconhecido. Ela hesitou. O coração disparou. Atendeu. "Você achou mesmo que podia fugir de mim, Amanda?" A voz grave e fria atravessou o tempo e a distância, rasgando o pequeno mundo de paz que ela havia começado a construir. O som fez seu corpo inteiro tremer. Era Rafael, o noivo de quem havia fugido. Ela desligou imediatamente, mas as lágrimas já escorriam. As mãos tremiam tanto que a xícara que segurava caiu no chão, se espatifando. Taiwu correu até ela. "Amanda, o que aconteceu?" Ela tentava respirar, mas as palavras vinham entrecortadas. Ele me achou." O olhar de Taiwu mudou. O homem sereno agora tinha os olhos firmes, cheios de uma determinação silenciosa. Ele a levou até o pequeno escritório nos fundos e esperou que se acalmasse. "Amanda, você não está sozinha", disse em voz baixa, quase como um juramento. "Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui." Ela olhou para ele surpresa com a intensidade daquelas palavras. "Você nem me conhece direito, Taiwu. Por que faria isso?" "Porque eu sei o que é perder alguém por não ter feito nada", respondeu, a voz embargando levemente. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de memórias não ditas. Amanda percebeu que por trás da calma dele havia um homem que também carregava dor. A perda da irmã ainda o acompanhava como uma sombra. "Eu não quero trazer problemas para você", disse Amanda, limpando as lágrimas. Ele se aproximou, devagar, respeitando a distância entre eles. Às vezes, os problemas nos encontram para mostrar quem realmente se importa. Ela o encarou por alguns segundos e, pela primeira vez, permitiu que ele o abraçasse. Um abraço simples, forte, sincero. Um abrigo. Do lado de fora, o vento soprava pelas ruas de Busan. E pela janela, a lua começava a surgir. Mas dentro da cafeteria, 2 corações feridos batiam em sintonia. Como se o amor estivesse apenas esperando o momento certo para florescer. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Amanda tentava se convencer de que aquele telefonema havia sido apenas uma ameaça, uma última tentativa de controle. Mas no fundo, algo em seu coração sabia: Rafael não desistiria tão fácil. Ela passou a dormir pouco, o corpo sempre em alerta, como se a qualquer instante alguém fosse bater na porta. Taiwu percebia. Ele via o medo escondido nos olhos dela, o jeito como ela olhava por cima do ombro antes de sair, o silêncio repentino quando o celular vibrava. "Você ainda sente medo, não sente?" perguntou ele certa noite enquanto fechavam a cafeteria. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu tento não sentir, mas o medo parece me seguir." Taiwu pousou a mão sobre o balcão próximo a dela. "Então deixa eu seguir com você", disse com um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Ela riu baixinho, surpresa com a ternura da frase. "Você sempre diz as coisas certas, não é?" "Só quando quero ver alguém sorrir." O momento foi interrompido por um barulho do lado de fora. Um estalo metálico, como o som de uma porta sendo empurrada. Os dois se entreolharam. Taiwu caminhou até a entrada, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Apenas o vento e o reflexo das luzes da rua molhada. Mas Amanda, no entanto, sentiu o arrepio subir pela nuca. Algo não estava certo. Na manhã seguinte,
Quando ela chegou à cafeteria, encontrou um envelope colado à porta. Sem remetente, sem selo. Dentro, uma única fotografia. Era ela, sentada na cafeteria, tirada de fora da janela. O mundo pareceu girar. As mãos dela começaram a suar. E no canto inferior da foto, escrito a caneta: "Achei você." O grito de Amanda ecoou na cafeteria e Tai-Woo correu até ela, pegando o papel antes que caísse no chão. O olhar dele endureceu e o silêncio que se formou entre os dois foi quebrado apenas por uma promessa. "Ele não vai te tocar. Eu juro, Amanda." Mas ela sabia. As sombras do passado tinham encontrado o caminho. E dessa vez, nem mesmo o coração mais puro poderia impedir a tempestade que se aproximava. O som da chuva voltava a cair forte sobre Busan, como se o céu refletisse o peso que Amanda carregava no peito. Desde a foto misteriosa, o medo havia voltado a morar dentro dela. Cada passo pela cidade parecia uma corrida contra o próprio passado. Mas, ao lado de Tai-Woo, algo dentro dela ainda lutava para acreditar que o amor podia ser mais forte que o medo. Ele insistia em acompanhá-la até em casa. Ficava à porta da pensão até ter certeza de que ela havia trancado tudo. Mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto fechava a cafeteria, Tai-Woo percebeu um carro preto parado do outro lado da rua. Os vidros escuros impediam de ver quem estava lá dentro. O instinto fez observar com atenção. Quando deu um passo à frente, o carro arrancou, desaparecendo na curva. No dia seguinte, Amanda apareceu pálida. "Tai-Woo, ele está aqui. Eu sei." "Você viu ele?" "Ainda não, mas sinto, como se ele estivesse me observando o tempo todo." Tai-Woo respirou fundo e segurou as mãos dela. "Você confia em mim?" Ela assentiu, com os olhos marejados. "Então, deixe eu cuidar de você." Durante a tarde, ele trancou as portas da cafeteria mais cedo. A ideia era simples: esconder Amanda por um tempo até entender o que estava acontecendo. Mas o destino raramente é gentil com quem tenta se proteger. Já passava das 8 quando a campainha tocou. Uma batida seca. Depois outra. E outra. Tai-Woo olhou para Amanda e fez um sinal com a mão para que ficasse atrás do balcão. Caminhou até a porta, abriu lentamente e o mundo pareceu parar. Diante dele, um homem alto, com um olhar frio e familiar. O sotaque carregado denunciava: "Vim buscar o que é meu." Amanda congelou. A voz, a presença, o terror. "Rafael." Tai-Woo deu um passo à frente. "Ela não é sua," disse em coreano, firme, sem medo. "Quem é você para se meter? Um estranho que acha que pode me substituir?" Amanda, tremendo, tentou se esconder, mas Rafael a viu. "Amanda, volta comigo, agora." "Não," disse ela com a voz embargada, mas decidida. "Eu não sou sua. Nunca fui." O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som de vidro quebrando. Rafael empurrou a porta, invadindo o café. Tai-Woo tentou contê-lo e os dois se enfrentaram num instante de pura tensão. Amanda gritou, tentando separar, mas foi Tai-Woo quem, com um empurrão, conseguiu afastar Rafael e trancar a entrada dos fundos. Ofegantes, encostados um no outro, Amanda e Tai-Woo se olharam. Ela chorava, tremendo, mas dentro dos olhos dele havia apenas uma promessa: "Não enquanto eu estiver aqui." E naquele instante, Amanda entendeu: o verdadeiro amor não é aquele que pende, é aquele que protege, que fica, mesmo que o perigo chegue à porta. A madrugada cobria Busan com um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som distante da chuva. Dentro da pequena cafeteria, Amanda ainda tremia, as lágrimas misturando-se ao suor frio do medo. Tai-Woo mantinha-se firme ao lado dela,
respirando rápido, mas decidido. Rafael estava do lado de fora, golpeando a porta trancada com fúria. "Você acha que pode me impedir, coreano idiota?" gritou, a voz embriagada de raiva. "Ela é minha!" Teu segurou a mão de Amanda com força, os olhos fixos na porta. "Ele não vai entrar", disse em tom baixo, quase um sussurro. "Não enquanto eu respirar." Mas Amanda sabia que não podia mais viver fugindo. Aquele era o momento de acabar com o medo, de encarar o passado que insistia em prendê-la. Com o coração disparado, ela soltou a mão de Teu e deu um passo à frente. "Amanda, não!" Ele tentou impedi-la, mas ela balançou a cabeça. "Eu preciso fazer isso." Abriu a porta e o vento frio entrou, levantando os cabelos molhados pelo suor e pela chuva. Rafael estava ali, com os olhos cheios de ódio. Mas Amanda já não era a mesma mulher que fugiu. "Eu não pertenço a você", disse firme, encarando-o. "Você me machucou, me destruiu, e ainda assim, eu renasci." Rafael riu, nervoso. "Você acha que esse estrangeiro vai te salvar?" Ela respirou fundo. "Não, eu aprendi a me salvar. Ele só me ensinou o que é o amor de verdade. Aquele que não prende, não fere, apenas cuida." As sirenes começaram a se aproximar. Teu havia chamado a polícia sem que ela percebesse. Quando os oficiais chegaram, Rafael tentou resistir, mas foi contido. Amanda ficou parada, observando a cena como quem finalmente acorda de um pesadelo. O barulho das viaturas se afastou e o silêncio voltou. Amanda sentiu as pernas fraquejarem e Teu a amparou. "Acabou", disse ele com a voz suave. "Agora você pode respirar." Ela encostou a cabeça no ombro dele e chorou. Não de medo, mas de alívio. Por muito tempo, ela acreditou que amar era suportar. Mas naquela noite, aprendeu que o verdadeiro amor é liberdade. Dias depois, a cafeteria voltou à rotina. Amanda ajudava Teu no balcão, sorrindo entre uma xícara e outra. Quando o sino da porta tocou, ela olhou para ele e brincou. "Promete que esse cliente não vai querer me sequestrar?" Ele riu. "Só se for para o resto da vida." O sorriso dela foi a resposta que ele esperava. E ali, entre o cheiro de café e o som suave da chuva, 2 corações quebrados aprenderam que o amor verdadeiro não chega para resgatar, ele chega para reconstruir. E você? Acredita que o amor pode curar até as feridas mais profundas? Comente aqui embaixo. O que mais te marcou nessa história? A coragem de Amanda ou o amor silencioso de Teu?